Meia hora de ônibus. Meia hora? É. E Uber? Vem cobrar o Uber. Quer pagar? Então vai meia hora, vai com uma hora, né? Bem-vindo ao CPTM. Estamos aqui por você. Bom dia para vocês. Vou deixar uma mensagem do Evangelho para vocês. Jesus em Mateus 24 faz um sermão profético, falando do fim do tempo. Fim do tempo aqui não é fim do mundo, é o final do período da igreja, porque a igreja tem um período aqui na terra, começou há 2000 anos atrás, e esse período vai terminar quando Jesus aparecer nas nuvens. Ele vem para buscar a sua igreja, ele não vai pisar na terra, ele vai levar a igreja. Então seus discípulos perguntam para ele quais seriam os sinais da sua vinda, do fim dos tempos. Aí ele diz: primeira coisa, cuidado que ninguém vos engane. Sabe que vocês não estão sendo enganados? A mídia é o maior produto já inventado pelo diabo para poder enganar o ser humano. Manipulação em massa. Novela, filmes, jornais, tudo notícia mentirosa. Religião, Jesus falou assim: cuidado, que ninguém vos engane. Quem é que fez o que Jesus fez? Maomé? Buda? Quem foi o ser humano que fez mais do que Jesus? Não existe. Quando ele subiu para o céu, tinha 2 anjos do seu lado. 2 anjos do seu lado, eles subiram para o céu, mais de 500 pessoas vendo ele subir. E aí os anjos falaram assim: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar da mesma maneira, nas nuvens. O apóstolo Paulo fala assim: no abrir e piscar de olhos, quando tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão. Está pensando que vai ficar no cemitério? Ninguém vai ficar no cemitério. Os mortos ressuscitarão. Os salvos, primeiro os salvos, vai encontrar com o Senhor nos ares. Mas depois também os ímpios também vão ressuscitar para ser jogado no lago de fogo e enxofre. O corpo e a alma. A vida eterna é corpo e alma, tanto no inferno quanto no céu. Por isso que ele fala assim: cuidado que ninguém vos engane. Esse papo que toda religião leva para Deus é mentira. Toda religião leva você para o inferno. E essa história também de respeitar a religião, filho, a verdade não respeita a mentira. Jesus é a verdade. Ele nunca vai respeitar a mentira das religiões. Quem criou religião foi o diabo, pai da mentira. João 8,44. Ele mente desde o princípio do mundo. Então Jesus ele falou: eu tenho avisado vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Haverá guerras, nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. É só o princípio das dores. Vai vir muito mais doença, vai vir muito mais terremoto e muito mais guerra. Se aparecer alguém prometendo paz e prosperidade, a Bíblia fala: é o anticristo. Tá? Então fica esperto com esse governo, porque o governo do anticristo já está na terra. São filhos do diabo. Bom dia para vocês. Vou deixar uma mensagem rápida aqui para vocês do Evangelho. Jesus ele falou assim: ide pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado.
Se não existisse inferno, para que Jesus ia mandar pregar o Evangelho? Se toda religião salva, por que ele mandou pregar o Evangelho? Hein? Porque ele é o autor da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a luz do mundo. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Não tem outra mensagem que vai salvar você. Está ordenado aos homens morrerem uma vez. Hebreus 9, 27. Depois disso segue-se o juízo. Tá? Deus não criou o homem para ser um objeto descartável. Morreu, joga fora, depois reencarna em outro corpo. Não, senhor. Ninguém aqui é descartável, não. Todo mundo vai dar conta. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Foi para isso que Deus te criou, Deus te formou, para que você adorasse a Deus. Acontece que lá em Apocalipse 9, 20, fala assim: não querem se arrepender, não querem se converter dos maus caminhos, não querem se arrepender. Quer continuar fazendo maldade, quer continuar sendo mentiroso, enganando e fazendo tudo que é errado. O salário do pecado é a morte. Aprenda isso. Toda vez que você pecar, você vai sofrer as consequências. A lei de Deus está escrita no nosso coração. O Espírito de Deus, o Espírito Santo foi derramado na terra, veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Não tem como a gente escapar dessa verdade. E você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Está ordenado ao homem morrer uma vez, depois segue-se o juízo. Tá? Não vai ter purgatório, não vai ter missa de sétimo dia, mas não vai ter vela, não vai ter reencarnação. Isso é tudo conversa. A Bíblia diz que religião é uma causa de grande lucro. Tá? Religião é para ganhar dinheiro. O Papa tem um banco, é o banco mais rico do mundo. Está lá no Vaticano. Tá? Jesus não mandou fazer banco, pelo contrário, Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra. Então, cuidado, que ninguém vos engane, foi o que Jesus falou. Cuidado que você não seja enganado. Virão muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. Em meu nome. Farão grandes milagres. Mateus 24, versículo 24, Jesus falou que o diabo faria muitos milagres, enganariam a muitos. Então, filho, não vai correndo atrás de milagre, não. Cada esquina tem um rapaz aí fazendo milagre, em cada esquina tem alguém usando o nome de Jesus e fazendo milagre. Só que não vai levar você para o céu, não. Você precisa conhecer o Evangelho. Aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Por isso que Jesus falou: um homem rico, louco, esta noite vão pedir tua alma. O que você tem preparado? Está se cumprindo ou não está se cumprindo o que Jesus falou? Haverá guerras, nação contra nação e reino contra reino. A guerra da Rússia está na Bíblia, guerra da Síria está na Bíblia, guerra de Gaza está na Bíblia. Israel seria cercado por várias nações. Tá? O Evangelho está sendo pregado. Haverá pestes, né? Vai aparecer mais doença ainda. Não terminou ainda não, é só o princípio das dores, Jesus falou. Vai vir mais doença. Terremotos em vários lugares, tsunami. Jesus falou assim: as pessoas vão desmaiar de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Aqui atrás aí mudaram, pintaram a pista do aeroporto aí de Cumbica, porque o norte saiu do norte. É por isso que a gente está sofrendo essas mudanças climáticas. A terra está saindo do eixo. A Bíblia fala isso. Os poderes do céu serão abalados, a terra está fora do eixo. Então vai ter muito terremoto e cada vez pior. Então se prepara. Se prepara, porque num abrir e piscar de olhos a igreja vai desaparecer da terra. Jesus, ele, depois de Mateus 24, que ele fala dos sinais, aí ele fala em Mateus 25 sobre as 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas não tinham azeite na sua lâmpada. Azeite é o Espírito Santo. Azeite é o Espírito Santo. Jesus falou assim: muitos serão enganados, se possível até os escolhidos. Mas se você tiver o Espírito Santo, dificilmente você vai ser enganado. Tá? Porque quem tem o Espírito Santo ouve a voz de Deus. Deus, ele fala. Quem tem o Espírito Santo não precisa ficar correndo atrás de apóstolo, não precisa ficar correndo atrás de profeta.
Quem tem o Espírito Santo não precisa ficar correndo atrás de templos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Culto. Você sabe o que é culto? Em Romanos capítulo 12 está escrito: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto é o que eu faço 24 horas por dia. Quem que você está adorando? A gente está andando na rua, a turma está jogando maconha na cara da gente. Quem está andando na rua é só ladrão roubando celular. Está andando na rua é só gente com cachaça, com lata de cerveja na mão, bebendo cachaça. Não, não é isso não. Cuidado do seu corpo. A Bíblia diz: aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. A nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra homens, mas sim contra principado, potestade, príncipe das trevas, contra demônios. Você vai lutar contra demônio como? Como que a polícia vai vencer? Se estão lutando contra demônios dando tiro? Eu sei o que é enfrentar demônio na rua. Há 20 anos que eu prego na rua o evangelho. Eu sei o que é enfrentar demônio, tá? Dificilmente eles encostam um dedo em mim. Por quê? Você tem que estar debaixo da sombra do Onipotente. Salmo 91. Debaixo da sombra do Onipotente. Ó, não precisa dessa porcaria não, que o governo está aplicando em vocês, ó. Isso aqui é lixo. Cuidado, porque se isso daí fosse a marca da besta, a maioria já estava no inferno, não é? Se isso aqui fosse a marca da besta, ó, o governo já tinha enganado todos vocês. Um monte de gente que tomou esse lixo aí, agora está com a perna tudo ferrada, sem andar, sofrendo infarto, derrame, por causa dessa porcaria aí. O mundo foi avisado, mas o mundo não gosta de dar ouvido às profecias. O mundo gosta de ouvir mentira. O profeta Ezequiel fala: o povo gosta de ouvir mentira. Por isso que esses falsos profetas estão ricos, não é? Enquanto eu estou aqui pregando de ônibus, pregando na rua, pregando por aí nas praças, os falsos profetas estão tudo aí ganhando dinheiro e andando de carro de luxo, porque o povo gosta. O povo gosta de escutar mentira, tá? Mas eu não gosto de pregar mentira não. Eu gosto de pregar o evangelho. É poder de Deus, é salvação para quem crê. Bom dia para vocês. A mensagem do evangelho. A Bíblia diz assim que Jesus iria como um ladrão de noite. E ele pegaria o mundo de surpresa. E realmente, como foi no dia de Noé, Jesus ele fala assim: assim será também na vinda dele. Como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, assim será na vinda dele. Jesus, ele, em Mateus 24, ele vai citar dois acontecimentos que aconteceu lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O profeta Isaías fala assim que Deus ele fala do fim desde o começo. Então Deus está avisando. Sempre Deus está avisando. Deus sempre mandou o profeta na terra, tá? Tanto é que a Bíblia Sagrada é só profeta que Deus enviou. Aqui na Bíblia não tem Nostradamus. Aqui na Bíblia não tem Mãe de Ná. Aqui na Bíblia não tem nenhum outro tipo de profeta que não seja aqueles que ouviram a voz de Deus. Então leia as Escrituras para você não ser enganado. Porque Jesus fala como aconteceu lá atrás. Só 8 pessoas escaparam do dilúvio. Sabia disso? Olha o tanto de gente que foi enganada. Só 8 pessoas escapou do dilúvio. Jesus falou assim: eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam, davam-se casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. Sabe por que eles não perceberam? Romanos 1:28 fala: não se importaram de ter conhecimento de Deus. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames. Homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza e abominação. Abominação. Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala, desde a criança até o velho, todo mundo era gay. Você acha normal? Deus é homofóbico? Deus destruiu Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre do céu. Deus é homofóbico, Deus é verdadeiro. Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E o homem não tem direito de nenhum, filho, de adorar o diabo. Nenhum. O ser humano teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A Bíblia fala, esse é o dever.
O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque você acha que a gente está vivendo numa geração, que é a geração que está cheia de drogados, cheia de bandidos, cheia de assassinos, porque não querem dar ouvidos, não querem ser salvos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade do homem? Viver no pecado. A vontade do homem é satisfazer seus desejos. Somente buscar os seus desejos aqui na terra. Mas a Bíblia fala: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara, porque Jesus está vindo aí. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Busque o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Jesus falou que num abrir e piscar de olhos Ele viria, pegaria esse mundo aqui de surpresa, viria como um ladrão de noite. Mateus 24, perguntaram para Ele assim: quais seriam os sinais da sua vinda? Aí Jesus ele fala assim: cuidado que ninguém vos engane. É a primeira coisa que ele fala: cuidado que ninguém vos engane. Tem muita gente sendo enganada porque não conhece a Bíblia, não conhece as profecias. Daniel, um profeta que viveu 600 anos antes de Cristo, ele escreveu assim no capítulo 12, versículo 4: no final dos tempos, as pessoas iam correr de uma parte para outra. A ciência iria se multiplicar. Multiplicou ou não multiplicou? Hein? Todo mundo tem um computador na mão? Todo mundo tem acesso a qualquer lugar da terra, não é verdade? Tem todo tipo de informação aí para você, 24 horas por dia. A multiplicação da ciência, mas a falta de conhecimento de Deus é a mesma proporção. Jesus falou assim: iria se multiplicar o pecado, porque o amor de muitos esfriaria. O cumprimento da lei é o amor, amor ao próximo. O cumprimento de toda a lei é amor ao próximo. Aí a gente prega o Evangelho, e para essa geração parece que o Evangelho está tudo errado. Certo está os homens errados, que pregam mentira. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso, ele mente desde o princípio. Quando Jesus fala assim em Mateus 24, cuidado que ninguém vos engane, é porque muitas pessoas seriam enganadas. Ele fala assim em Mateus 24, versículo 24: o diabo faria grandes milagres, enganaria muitos. Milagre é o que lhe falta hoje. Tem milagre para todo lugar. Cada esquina tem uma casa aí oferecendo milagre, não é? Todo mundo profetizando vitória, todo mundo profetizando vida boa, mas ninguém está profetizando arrependimento, salvação. Toma cuidado, filho, para você não ser enganado. A casa de Deus é casa de oração, não é casa de artista. A casa de Deus é casa de oração, não é casa de político, tá? A igreja não está aqui para promover Lula e nem Bolsonaro. Igreja que está entranhado com política é a igreja do diabo. A igreja verdadeira é a igreja que se separou do mundo. Santidade é isso, separação. A igreja é separada do mundo. Bom, porque o mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo fala assim: o Deus desse mundo é o diabo. É ou não é? Tem político que preocupa com você? Hein? O Elon Musk, um dos homens mais ricos da terra, ele chegou para a Unesco, né? Um dos homens mais ricos da terra, o Elon Musk. Ele chegou na Unesco. Ele falou assim: quantos milhões de dólares vocês precisam para acabar com a fome na terra? Sabe qual foi a resposta? Nós não estamos interessados em acabar com a fome, estamos interessados em acabar com os pobres. Só o ouro que tem no Vaticano dava para acabar com a fome na terra durante 20 anos.
E Jesus falou para nós juntar tesouro na terra, hein? Já pensou que é isso? Catolicismo romano é o Império Romano. É o Império Romano que vai trazer o anticristo. Não é uma religião, não é cristianismo. Tome cuidado que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome, muitos. Virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. A palavra Cristo significa Salvador. Olha o Bolsonaro aí, Salvador da igreja de hoje é o Bolsonaro. Não é? É Messias também, né? Fazer o quê? Pra que a gente vai querer um Messias carpinteiro que morreu há 2000 anos? Vamos ficar com o Bolsonaro, o Messias tá vivo, vai trazer o exército para defender a gente do comunismo. Palhaçada. A igreja não precisa de comunista, a igreja não precisa de exército. O exército de Deus são anjos. O exército de Deus é a igreja aqui na terra. Poder para curar enfermo, poder para expulsar demônio. Há 20 anos que eu estou pregando aqui nesse trem, eu não ganho dinheiro. Minha intenção não é ganhar dinheiro, não é sair pedindo dízimo para ninguém, não. Conversa furada. Mas por que o povo erra? Porque não conhece as escrituras. O diabo compra a mente das pessoas. O diabo compra o caráter das pessoas. O diabo compra tudo que a pessoa quiser. Mas o diabo não tem paz nem alegria para te oferecer. A única coisa que ele tem para te oferecer é cachaça, uma maconha, um rock and roll, um funk, não é? A única coisa que o diabo tem para oferecer para o ser humano são as coisas carnais. Mas tudo isso aí passa. Em 1985 eu estava no Rio de Janeiro. Sabe fazendo o quê? Fumando maconha lá no Rock in Rio. Ia para estádio de futebol, ia lá gritar o nome do ídolo. Idólatra. Todo ídolo é maldito. Todo ídolo, seja do futebol, seja da música, porque está roubando a sua adoração. O homem foi criado para adorar a Deus. O que está dentro de você foi criado por Ele. Seu corpo, sua alma e o espírito que você tem. Você é um ser imortal, sabia disso? Depois da morte, a Bíblia fala sexo e juízo. O corpo vai sair da terra. O corpo não vai ficar no cemitério. O corpo vai voltar a ressuscitar. Quando Jesus voltar nas nuvens agora em breve, a igreja vai ressuscitar com Ele. Os mortos em Cristo. Aqueles que morreram sem salvação vai permanecer no cemitério até o dia do juízo final. Mas eles vão ter que sair de lá. E aí a Bíblia fala que a alma que está no inferno vai juntar com o corpo que está no pó da terra, vai se comparecer perante Deus para ser jogado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Você vê a preocupação que a igreja teria de pregar o Evangelho? Quantas pessoas acreditando em espiritismo, reencarnação, e a Rede Globo mandando você respeitar a religião? Como? Como que eu vou respeitar uma mentira que vai levar a pessoa para o inferno? Catolicismo prometendo um purgatório que não existe. Como que eu vou respeitar a mentira que o diabo está contando? Pregar mentira dá muito dinheiro. O Lula que o diga, né? Não é os políticos que o digam. Nelson Mandela, 27 anos de cadeia. Brother, O Nelson. você já está concluindo? Porque assim, eu não estou conseguindo ler, não estou conseguindo escrever, brother. Você já está aqui já há 3 estações, as pessoas vêm aqui para ficar de uma estação para outra. Não sei onde você vai escutar o que você escutou aqui nesse faz trem. Faz o teu papel, mas assim, não demora, brother. Senão você atrapalha a gente, você fala bem alto. Ah, demorar não. O Evangelho é para quem quer ouvir. O Evangelho não é para quem não quer. Porque isso aqui é pérola. Isso aqui não é para qualquer um, não. Isso aqui é pérola. Isso aqui não é maconha, não. Por isso que Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é todo mundo que quer ouvir, não. A maioria só quer ouvir as mentiras que o diabo tem para contar. Por isso que o inferno vai estar cheio. Jesus falou: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos encontram. Largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por essa porta. Só que depois que você entrar por essa porta, que você morrer, não tem reencarnação não, viu, Buda? Não tem reencarnação não. É lago de fogo e enxofre. É bom se converter, porque o tempo está ruim e vai ficar pior. É só o princípio das dores.
Esperar o próximo trem.